Kane Pixels. Talvez tu não conheça o nome, mas com certeza já viu algum vídeo de The Backrooms feito por ele. O Kane não criou o conceito e muito menos a mitologia ao redor dessa coletânea de anomalias dimensionais, mas foi um dos principais responsáveis por tornar as salas amarelas mundialmente populares. Com efeitos visuais que fariam meu avô acreditar que tudo aquilo é real, The Backrooms rapidamente furou a bolha dos analog horrors e começou a aparecer em sites de notícias, reacts e vídeos como esses feitos por mim, que por sinal tu pode assistir aqui na playlist do canal. E com toda essa atenção, o Kane também conseguiu um filme de The Backrooms em parceria com a A24, que é responsável por filmes como Midsommar, Hereditário, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e a saga X. E foi com toda essa bagagem que, obviamente, eu fiquei interessado quando o vídeo The Oldest View Renewal foi lançado. Porém, eu deixei para assistir mais tarde e, como eu não sou uma referência em usar o cérebro, eu acabei esquecendo que esse vídeo existia. O que, para nossa sorte, foi muito positivo, já que outros 3 vídeos foram lançados após isso. E agora, com a série supostamente em hiato, vamos analisar os vídeos e tentar encontrar alguma explicação para um boneco com mãos de flores montado em um skate elétrico perseguindo um youtuber em um shopping abandonado debaixo da terra. E essa sinopse foi muito maluca. The Oldest View Renewal. O vídeo nos apresenta um homem passeando pelo bosque, observando plantas e fazendo anotações em seu caderno. É claro que a gente não pode ignorar o detalhe mais evidente, que é o fato dele estar cinza, algo que talvez faça algum sentido em breve. Por enquanto, vamos focar na cena seguinte, onde alguém constrói uma máscara com papelão e cola quente. A gente vê algumas flores sendo usadas para ornamentação, então mais um foco na máscara e o vídeo acaba. Desculpa se eu passei um pouco rápido, mas eu preciso que tu se concentre especificamente nos seguintes detalhes: o homem cinza, a máscara, as flores e a música. Em breve a gente volta nisso, mas por enquanto, vamos seguir em frente. O segundo episódio, Beneath the Earth, é onde a história começa de verdade. Aqui a gente conhece o protagonista da série, que é o Wyatt, e pelo pouco que é revelado dele pra gente, é possível acreditar que o jovem Wyatt abandonou a faculdade de botânica para se dedicar ao mundo dos negócios e ao seu canal no YouTube focado em exploração urbana. E em mais um dos seus possíveis vários vídeos explorando locais incomuns, o Wyatt encontra uma estranha passagem debaixo de um carvalho. A localização exata da entrada é um pouco complicada de identificar, mas é impossível não ter a atenção direcionada para a imensa escadaria que parece não ter fim. Os corredores são bem estreitos e logo Wyatt percebe que, por algum motivo, as luzes estão acesas. Após uma descida agoniante nesse espaço liminar, o nosso protagonista chega a uma porta de madeira que te deixa com uma estranha sensação macabra, como se do outro lado tivesse uma casa inspirada em Resident Evil 7, por exemplo. Mas quando a porta é aberta, o que a gente encontra é uma construção moderna abandonada. O Wyatt entra a partir de uma passagem feita por uma grade quebrada e então se aproxima de um portão. Olhando o que está do outro lado, nosso protagonista reconhece aquilo como um shopping e assim o vídeo acaba. Eu não consigo nem julgar quem pensou que a passagem, a escadaria quase infinita e o shopping enterrado eram elementos que indicavam algum tipo de relação entre o The Oldest View e The Backrooms, mas de acordo com Kane, as duas séries não fazem parte de um universo compartilhado e a única ligação entre as duas são os espaços liminares como ambientação. Sabendo disso, a gente pode seguir para o terceiro episódio, que é The Rolling Giant. No início do vídeo, Wyatt conta que ficou alguns dias sem visitar a passagem para o shopping, mas que desejava se aprofundar um pouco mais na pesquisa sobre ela. Ele então conta que cursava botânica e por alguma razão acabou trocando para negócios. Porém, com alguns contatos em seu antigo curso, ele conseguiu algumas câmeras de segurança para conferir se mais alguém além dele acessava a região. Vendo que ninguém passou por ali nos dias seguintes, Wyatt então decide voltar mais uma vez a fazer uma investigação. Afinal, por que não, né? Não é todo dia que se encontra o shopping subterrâneo. E é justamente por conta dessa sequência de decisões idiotas que o nosso amigo, em certo momento, acaba se encontrando com a estrela do show, que é o Rolling Giant,
ou gigante rolante para os mais íntimos, ou também gigante no skate, de acordo com a Anya. A partir daí, o destaque fica todo para esse bonecão. Sim, eu sei que não parece ter nada demais em um boneco barbudo que tem um skate elétrico no lugar das pernas, mas vamos analisar melhor. O gigante faz uma pequena aparição aos 18 minutos em um pôster promocional dizendo "Estamos de volta". Porém, ele só surge realmente aos 18h48, quando o Wyatt acaba levando um susto ao perceber a presença do barbudão no skate. Até esse momento não tem nada demais, fora um som estranho vindo de longe e a música tocando nos alto-falantes. Mas o que vem a seguir, parceiro, é desgraça. Após se assustar com os alto-falantes funcionando, Wyatt desconfia que mais alguém tá ali com ele e acaba correndo de volta para a passagem. E é aqui que ele acaba descobrindo que a escadaria de onde ele veio desabou completamente, o impedindo de fugir pelo caminho que ele já conhecia. Sendo assim, Wyatt se vê obrigado a explorar um pouco mais outros andares e seções do shopping à procura de uma saída de emergência ou algo do tipo. E é então que isso aí acontece. Gotta be an elevator. O segundo encontro com o gigante é bem mais hostil. Apesar de se mover sozinho, o gigante não ataca o Wyatt diretamente, ficando parado no momento em que é percebido se movendo. Mas se tu acha que ele é como o Anjo Lamentador do Doctor Who ou o SCP-173, tu se enganou. Porque ele simplesmente decide quebrar todas as regras e perseguir o Wyatt mesmo em plena vista. Hey! Eu realmente acho bem interessante esse momento específico porque deixa entender que o gigante não apenas tem uma consciência própria, como também conhece perfeitamente o shopping, já que ao invés de seguir os passos do homem, ele decide dar uma volta inteira só para pegar o Wyatt desprevenido em uma outra região do shopping momentos depois. E olha, eu não queria fazer isso, mas voltando às raízes do canal, eu vou ter que narrar o que acontece a partir daqui, mas eu prometo que tem um bom motivo para isso. Bom, depois de levar um susto com o gigante correndo atrás dele, ou dirigindo, já que ele tem rodas e não pernas, o Wyatt foge por alguns estandes de lojas e acaba dentro do que parece ser uma sala de administração. Ali dentro, ele encontra alguns documentos numerados para destacar medidas de segurança e um projeto com todas as passagens e saídas de emergência, uma delas estando no andar que seria dedicado exclusivamente ao cinema. E é ao sair de lá que as coisas ficam assustadoras. O shopping, que antes estava estranhamente em perfeito estado, agora se mostra bastante escuro e com claros sinais de vegetação crescendo para todos os lados, quase como se o local realmente estivesse abandonado há vários anos. Mas o que realmente me chamou a atenção nisso tudo foi o fato do teto de vidro refletir a luz da lua, como se o shopping não tivesse realmente debaixo de metros e mais metros de terra. De todo modo, Wyatt corre para a escada rolante, mas logo é surpreendido pelo gigante que surge do nada e começa a persegui-lo. As luzes acendem, sons podem ser ouvidos ao longe e o nosso protagonista é cercado ao chegar em uma passagem de manutenção aparentemente perigosa. Nesse momento, Wyatt tem o seu último encontro com o gigante, que chega no local facilmente ao subir as escadas rolantes. Algumas peças da parede desmontam misteriosamente e no momento de desespero, o nosso garoto faz a seguinte pergunta. You fucking kidding me? You gotta fucking kidding me. What do you want? E sim, tu não viu errado.
Enquanto as luzes piscam, em uma fração de segundos, surgem o que parece ser corpos de cavalos e animais. O gigante então voa para cima do Wyatt, que acaba não tendo outra opção senão caminhar por cima do pilar que dá acesso à saída. Uma parte da estrutura racha, fragilizando somente aquela área. O Wyatt até tenta se equilibrar e evitar movimentos bruscos, mas infelizmente o pilar quebra e ele cai até o seu trágico fim. Nos últimos segundos, a gente vê o corpo do Wyatt em um bosque, uma cena levemente parecida com o que a gente viu no primeiro vídeo. As plantas ao redor são mostradas em um verde vivo, enquanto o Wyatt, aos poucos, se torna cinza, assim como o gigante, que observa tudo atrás de algumas árvores. Agora, antes da explicação em si, que tal a gente voltar para um ponto específico? Os documentos que o Wyatt encontrou naquele escritório. Por volta dos 38 e 37 do vídeo, o Wyatt encontra uma mesa cheia de projetos, mapas e plantas do shopping, mas a nossa atenção tem que se voltar principalmente para o primeiro documento da pilha de papéis. Observando com atenção, o nome dos documentos destacados são números, e essa numeração aparentemente aleatória, quando dividida bem no meio, se transforma em datas. Começando pela data mais recente, que é 1973 e 2023. 73 foi o ano de inauguração do Shopping Valley View Center Mall, que foi um shopping real construído em Dallas, no Texas, e foi bem popular na região durante os anos 80 e 90. Infelizmente, com a popularização das compras por catálogo e online durante os anos 2000, o local acabou perdendo boa parte dos seus clientes, acarretando em dívidas devido à má gestão e trocas constantes na diretoria. Esse shopping é importante pelo simples fato de ser exatamente o mesmo que o Wyatt visita e explora durante o terceiro vídeo. E, por sinal, é bem fácil identificar o local pelos cartazes, já que o próprio Wyatt também lembra da logo do shopping, que é esse V aí. O detalhe interessante é que muitos desses pôsteres fazem referência ao Midtown Art Walk, que foi um evento de 2015 que surgiu como uma tentativa de atrair novos frequentadores para o shopping, que além de comprar, poderiam fazer passeios admirando obras de arte em exposição. Infelizmente, também não deu muito certo, já que em 2016 o shopping já estava completamente abandonado. A segunda data, de 2023, se refere ao ano em que o shopping foi demolido. Mas não para por aí, porque nas fotos deixadas pela câmera de segurança lá na árvore, lá no começo do episódio, a gente pode ver os dias 21, 22 e 23 de maio. E, coincidentemente, são exatamente os dias em que ocorreu o processo de demolição. Se isso tudo é só um easter egg ou uma coincidência, é muito bem feito, mas vamos discutir isso mais tarde. Agora, seguindo para a próxima sequência de datas, a gente tem 1837 e 1905. O gigante, assim como o shopping, também existiu de verdade. Ele foi criado em 2012 pelo artista Kevin Obregon, que coincidentemente possui uma loja dentro do shopping chamada de Estúdio Obregon. Ele criou o boneco para participar de um evento chamado Desfile do Gigante, que tinha como objetivo usar bonecos gigantes de figuras históricas para celebrar a inauguração de uma ponte em Dallas. Agora, vem aqui. Tu percebeu esse detalhe? Bonecos de figuras históricas? Então, o gigante que a gente viu na série foi criado tendo como inspiração um dos indivíduos mais notáveis de Dallas, que foi o botânico Julian Reverchon, nascido em 1837, nossa primeira data da sequência. Eu sei que tu vai dizer que eles não se parecem nem um pouquinho, mas a ideia desses gigantes é serem caricaturas das figuras históricas e não representações fiéis. Tanto que o gigante tem essas mãos feitas de flores que deixam bem claro a proximidade que o Julian tinha com a natureza e a botânica em si. O Julian é uma figura importante na história da cidade de Dallas e existem curiosidades interessantes em sua vida que com certeza valem ser citadas, como o fato do Julian ter colecionado mais de 20 mil espécies de plantas e até descoberto uma espécie que nunca tinha sido catalogada antes, chamada de Reverchonia. O Julian faleceu em 30 de dezembro de 1905, que por sinal é a nossa segunda data da sequência. O que nos leva para a última sequência de números, que é 1855 e 1857. Esse foi o período de fundação da comunidade La Réunion, a razão pela qual Julian deixou a França junto do seu pai. Entretanto, devido à demora nas viagens da época, quando os dois chegaram na terra do tio Sam, a comunidade já tinha sido desfeita e posteriormente integrada ao que hoje conhecemos como a cidade de Dallas.
Agora tu deve estar pensando, ok, Thales, eu entendi que esses 3 elementos realmente existiram, mas o que isso tudo significa? Bom, o Kenny deu uma entrevista para o canal The Solar e disse o seguinte: But particularly with the oldest view, it's not so much something that can be solved in a tangible, what would be the right term here? Sort of film theory kind of way, where it's not as simple as Ghost of Julian Reversion possesses giant chases and wants to kill. Which I have heard that a lot of people... E seguindo as coisas que ele deixa entender nessa entrevista, isso é verdade, já que a gente está lidando com uma história que tem 2 camadas. Uma camada alegórica, onde o Kenny tenta transmitir uma mensagem pessoal e até uma visão artística através dos elementos da história, e uma camada literal, onde o que nós estamos vendo está de fato acontecendo. Honestamente, eu não vou nem julgar quem pensa que a alma do Julian tá no boneco, até porque após tantas histórias nesse estilo, fica meio complicado não acabar vendo o primeiro vídeo, observando a cena que o boneco é construído e não criando essa teoria na cabeça. Eu acho que é um dos caminhos mais fáceis de se seguir quando tu assiste os vídeos sem fazer uma análise profunda do conteúdo. Mas então, sobre o que é The Oldest View? No começo do vídeo, eu fiz tu memorizar alguns elementos do primeiro episódio: o Homem Cinza, a máscara, as flores e a música. O Homem Cinza é uma representação do próprio Julian, o que também explica as flores, já que ele era um botânico e o gigante foi criado para representar ele. A máscara é, na verdade, uma parte do que futuramente seria o rosto do gigante. E por fim, a música que toca de fundo. O nome dela é When the Swallows Homeward Fly, que traduzido seria como Quando as Andorinhas Vão de Volta para Casa. Ela foi escrita originalmente por um alemão chamado Franz Wilhelm Abbt, publicada em uma coletânea de músicas em 1846, e mais tarde chegou na Inglaterra com uma versão em inglês. De forma resumida, ela fala sobre o ponto de vista de alguém que está lamentando o fim de um relacionamento e refletindo que nada na vida é eterno e que tudo tem um fim. Esse conceito de ciclo entre vida e morte retorna mais uma vez no terceiro episódio. De volta na cena onde White entra no escritório, pouco antes dele sair para encontrar uma versão do shopping desgastado, ele se depara com um pôster bastante curioso que questiona: você aceita essa impermanência? Eu digo que o pôster em si é bem curioso porque ele é totalmente original e não é uma réplica de placas e pôsteres do shopping real que foi modelada para se encaixar perfeitamente ali. E o ponto principal é a pergunta em si. Simplificando bastante, impermanência é a ideia de que nada é permanente e que as coisas podem facilmente ser modificadas pelo ambiente ou pelas próprias pessoas. A impermanência é um conceito presente em algumas religiões mais filosóficas, como o budismo ou o shintoísmo, onde aceitar que tudo vem e vai, desde a felicidade e a tristeza, até a própria vida, é algo natural. Mas o que isso tudo tem a ver com toda essa história? Bom, existe um quarto vídeo, chamado de Life of a Giant. Eu realmente adoraria exibir esse vídeo completo, mas eu tenho certeza que a música que toca nele vai ser pega pelos direitos autorais. Esse episódio em si é basicamente uma linha do tempo baseada em fotos, mostrando o estado do gigante com o passar dos anos, até o momento em que ele é destruído pouco antes da demolição do shopping. O interessante desse episódio é que ele parece humanizar o boneco, como se estivesse mostrando o quanto ele era feliz durante a época do desfile do gigante, e o quanto a decadência do Valleyville Mall parece ter afetado ele de alguma forma. O Kenny até usa imagens específicas que fazem ele parecer meio triste, isso se um boneco é capaz de sentir essas coisas. E é aqui onde nós chegamos no ponto em que eu discordo de algumas das teorias de outros youtubers que tentaram decifrar essa obra. Eu digo isso porque, assim como o próprio Kenny disse, essa história não é sobre a alma do Julian possuindo um boneco aos moldes de FNAF ou qualquer coisa parecida. E particularmente, eu não acho que The Oldest View seja sobre o shopping, mas sim sobre o gigante. Pode parecer complicado, mas eu acho que The Oldest View é sobre ciclos. Nós temos o Julian, que teve uma vida, se tornou alguém importante para a cidade de Dallas e morreu. No próximo ciclo, a gente tem o gigante com uma representação do Julian, passando pelo mesmo processo de nascer e acabar morrendo
quando é destruído. O próprio shopping tem esse teor sobrenatural justamente por estar diretamente associado ao gigante, já que no site que foi criado para arquivar as fotos e a história do Rolling Giant, é dito que o gigante ficou naquele shopping até o último dia. Não é deixado a entender durante os episódios que de fato existe a consciência do Julian ali dentro, mas é possível que o que tenha dado vida ao gigante seja a própria importância que lhe foi dada pelas pessoas da cidade. Talvez seja o legado que o Julian e o shopping deixaram na mente das pessoas que o imortalizaram na forma desse shopping. Como eu disse, o local que o White visitou e o gigante que perseguiu ele não eram os verdadeiros, o que me faz pensar que tudo isso foi algum tipo de projeção ou materialização fantasmagórica. Realmente é bem difícil de explicar, já que existem pouquíssimos elementos decifráveis no meio disso tudo, mas por sorte, a série não acabou e podem surgir novas informações que nos ajudem a encontrar respostas um pouco mais concretas para essas coisas. Um exemplo disso é que no último segundo do quarto vídeo aparece uma estrutura antiga que parece pertencer a alguma civilização, mas após a Anne, que é roteirista e revisora do canal, clarear a imagem, eu percebi que é uma representação da área central do shopping, onde ficam as escadas rolantes. Quer ver, ó? O Murilão, dá pra colocar as imagens, sei lá, um do lado do outro ou um sobreposto, enfim, tá aí, ó. É a mesma estrutura, só muda que um é um shopping e o outro é, sei lá, um templo antigo. Será isso uma indicação de que os arquitetos acidentalmente construíram esse local como o mesmo formato de um templo ritualístico que pode ter levado a tudo o que aconteceu? Ou talvez seja uma representação dos ciclos e que o Vale Viu Mal possui o mesmo papel que essa estrutura tinha no passado, sendo igualmente abandonado assim que não possuía mais propósito? Existem várias possibilidades e é bem difícil escolher só uma. No fim, The Oldest View, ao contrário do projeto anterior do Kanye, possui um formato muito mais artístico e metafórico para contar uma história. The Oldest View é uma história sobre se sentir perdido em um ambiente familiar, um ambiente artificialmente produzido como uma cópia de uma memória. Memória de algo que se recusa a aceitar que as coisas não são eternas, e que nem os nossos momentos tristes ou felizes são verdadeiramente eternos. Tudo se torna apenas memória no fim. Mas para isso é preciso de alguém para lembrar. Assim como as pessoas beneficiadas pelas pesquisas do Julian, ou as milhares de pessoas que passearam no Vale Viu Mal e viram gigante, ou como o próprio gigante que assistiu sozinho o fim do Wyatt. Bom, por enquanto é isso. Vamos passar para os agradecimentos especiais. Muito obrigado aos Pombo Giga, muito obrigado Marília Rezende, muito obrigado a Cleve Clayking, muito obrigado Jana Irovski e muito obrigado Speed, que é nosso camaradinha. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado também a todos os membros do canal. Nenhum de vocês precisava estar assinando isso e nos dando dinheiro, mas mesmo assim, muito obrigado mesmo, significa muito pra gente. E também me ajuda a pagar o Murilo e a Anne, porque né, os caras não trabalham de graça. Por falar nesses dois, muito obrigado Murilo por ter editado maravilhosamente esse vídeo como sempre, muito obrigado Anne por não ter me matado enquanto revisava esse roteiro e acrescentado coisa que eu esqueci ou errei, e também muito obrigado ao nosso querido Estrela por ter feito. E basicamente é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem, possivelmente.